que Deus, louvado seja o nome do Senhor, promete, Ele cumpre. E hoje nós estamos chegando aqui, né, diante desse altar, juntamente com a nossa irmã Tatiana e João, fruto do Espírito de Deus. Eles nasceram, né, aqui nessa igreja, conheceram aqui nessa igreja, e nessa igreja, né, eles namoraram, noivaram, e agora estão chegando no altar para um compromisso eterno. Amém, irmãos? Queremos agradecer ao nosso Senhor, né, por esse momento tão glorioso, tão maravilhoso, o quanto o meu coração se sente muito alegre de poder estar aqui realizando essa cerimônia. Eu queria que todos vocês agora estendessem as suas mãos para frente e nós vamos estar abençoando esse início dessa cerimônia. Amém, irmãos? Amém. Vamos estar orando a Deus, agradecendo em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, eu quero agora entregar nas tuas mãos, Senhor, esse início, meu Deus, dessa cerimônia. Meu Deus, eu quero que o Senhor venha abençoar, meu Pai. Meu Deus, tudo que for feito aqui, Senhor. Meu Deus, nós queremos agradecer o Senhor, Pai. Meu Deus, por mais essa etapa vencida, Senhor. Meu Deus, tanto um quanto os outros. Meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por nós estarmos aqui agora, diante da Tua presença, Senhor, realizando, meu Pai, essa cerimônia. Então, em nome de Jesus, todos que estão aqui, Senhor, que seja também abençoado, agraciado pelo Teu poder. Meu Deus, que o Teu nome é maravilhoso. Meu Deus, o Teu nome é Príncipe da Paz. Senhor, eu quero dizer agora para todos que estão aqui, que o Espírito Santo de Deus, Ele se faz presente, Ele está aqui no nosso meio, e o nome do Senhor é que está sendo glorificado. Então, em nome de Jesus, nós agradecemos e abençoamos, meu Pai, essa cerimônia. Que todos digam amém. Podemos sentar em nome de Jesus. Salve a amada igreja do Senhor com a paz. Queria dizer para vocês que esse não é um momento especial só para sonho, concretizando assim o amor deles, verdadeiramente é uma coisa muito importante para a gente. Saber que eles são um casal assim, que abençoado na nossa vida. Aí a gente passa nas lutas, passa nas provas, mas eles estão junto com a gente, são considerados nossos verdadeiros amigos. Essa música que eu vou cantar aqui agora com vocês, eu tinha dito para o meu namorado que eu vou cantar no nosso casamento, mas é um presente de casamento dos dois. Eu vou cantar do jeito que eu cantaria se fosse no meu casamento, porque eles são tão especiais quanto para mim. Nosso amor, nem os rios
Você recebeu um folhetinho desse na sua entrada aí? O meu cântico, a igreja, agradecer. O meu cântico, agradecer. Então vamos agradecer a Deus por uma vez na salva de palmas, meus irmãos. Graças a Deus. E ele colocou e chamou Adão. E mandou que Adão desse o nome os animais e as aves. Mas Deus viu também que o homem não era bom que vivesse só. Então fez cair um sono profundo e ali se cerrou a sua costela, né, e se fez a mulher. Então a Bíblia diz que um se tornará uma só carne. Um se tornará uma só carne. E ela será chamada varão, enquanto varão foi sair da sua costela. Então nós vemos aqui, meu irmão, que a Bíblia diz que não é bom que o homem vive só. Por isso, né, que Deus nos chamou. Porque se não tivesse um casal, não teria, né, a produção na terra não existiria. Então Deus, ele foi muito sábio, né, da costela e fazer a mulher. Para quê? Para que ambos sejam um só. E muitas das vezes, hoje nós estamos vendo, amém, irmãos? Não é hora de conversar, é hora de prestar atenção na palavra, né? Nós estamos vendo que hoje em dia, né, nós estamos realmente vendo que as pessoas casam, fazem uma declaração diante de Deus, diante dos homens, e quando é 1 ano, 2 anos, né, eles estão se separando. Foi amor ou não foi paixão? Né? A paixão matou Cristo. Quem, né, lê as Escrituras e possa observar que a paixão matou Cristo. E nós vemos lá em Eclesiastes que a Bíblia também diz que é melhor ser dois do que ser um, porque se um cair, o outro levanta. Então, meus irmãos, diante de Deus, diante dos homens, nós aceitamos um compromisso. Por isso que uma aliança, ela é um elo de compromisso. Por isso que nós fazemos aliança e todos vê no seu dedo esquerdo que você já tem um compromisso, você é compromissado com alguém. E quando nós assumimos uma posição diante dos homens e diante de Deus, meus irmãos, e a Bíblia diz, né, que não é bom que eu viva só. E quando nós fazemos aqui, falamos, né, e nós perguntamos, é na dor e na alegria? Sim. É na dor e na alegria? Sim. Ao passar do tempo, há um desgaste, os problemas vêm e se esquece que foi feito um compromisso com Deus diante de um altar. Então, meus irmãos, nós que estamos aqui diante do Senhor, nós cremos que Deus realmente, né, quando Ele abre uma porta, ninguém pode fechar. Se o homem tem a direção da parte do Senhor, tudo vai bem. E nós vemos hoje muitos casamentos destruídos, muitas situações deixadas para trás, porque foi amor ou foi paixão? Nós ficamos nessa interrogação, porque o amor tudo crê, tudo suporta, né? O amor é benigno, o amor é sofredor, o amor é hospitaleiro, tudo o amor, irmão, suporta. Se você tem um amor, você suporta todas as situações que vêm, mas se você tem paixão, aí vem o ciúme, vem as consequências. Mas quem tem um amor, irmãos, confia. Quando nós fazemos esse elo com o Senhor, quando nós entregamos, né, a nossa vida um para o outro, ali há um elo, e esse elo não pode ser quebrado. Mas é verdade que temos um inimigo que quer nos destruir e que quer acabar com a nossa família. Mas aquele que está seguro, firme no Senhor, olhando para o nosso Deus, para o nosso consumidor, amém, irmãos? Para o nosso Consolador. Pode vir tempestade, pode vir o que vier, estamos firmes, porque a Bíblia diz que nós chegamos na velhice e chegamos viçosos para dar testemunho para a sua glória.